Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos amigos, amados irmãos da Fraternidade Católica Reformada dos Filhos de Assis, no Jardim dos Riqueza. Neste 19 de janeiro, terça-feira, segunda semana no tempo comum, nós temos como o alimento da palavra de Deus neste dia o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 2, versículos 23 a 28. Oração do dia. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Num dia de sábado, o Senhor caminhava pelos campos e seus discípulos, andando, começaram a colher espigas. Os fariseus observaram-lhe: Vede, por que fazem eles no sábado o que não é permitido? Jesus respondeu-lhes: Nunca leste o que fez Davi, quando se achou em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Ele entrou na casa de Deus, sendo Abiatar príncipe dos sacerdotes, e comeu todos os pães da proposição, dos quais só aos sacerdotes era permitido comer, e os deu aos seus companheiros. E dizia-lhes: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. E para dizer tudo, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Amados irmãos, as palavras do Santo Evangelho segundo Marcos, ele traz ao nosso pensamento, à nossa reflexão, o legalismo judaico. Como no caso do jejum, os judeus também eram exagerados no tocante ao repouso sabático, e por isso escandalizavam-se ao ver os discípulos de Jesus colher espigas de trigo para comer. Então, o legalismo é aquela atitude, aquele ato que torna o espírito da lei muitas vezes desfalecido. Porque o espírito da lei é sobretudo a caridade, é sobretudo o amor. Jesus Cristo, o Filho de Deus feito homem, veio para a todos aqueles e aquelas que o aceitam como o seu Salvador, seu mestre e seu guia, no conceito supremo da verdade e da vida. Portanto, Jesus Cristo nos deixa uma lição como esta, endereçada aos fariseus naquele tempo, que a lei é necessária, evidentemente. Jesus não está absolutamente desmerecendo o cumprimento da lei, não. Mas Jesus está ressaltando àqueles homens que o criticavam a observância, sobretudo, não ao espírito restrito da lei, mas ao amor e à caridade.
Então, é a caridade, o amor, que deve ser o esteio, a razão de ser da nossa fé, da nossa crença naquele que veio para salvar a humanidade. É óbvio que determinados preceitos, determinadas regras, elas são necessárias para o bom cumprimento da lei de Deus, para o bom cumprimento das ordenanças, dos sacramentos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Deus é o Deus da ordem, da paz e do progresso. Então, se não existir a ordem, evidentemente que se instalará a desordem e o caos. Agora, nós não podemos fazer desta observância legal a única razão de ser da nossa obediência ou das nossas ações. Essa caridade, ela está, sobretudo, abrangendo a todos aqueles que possuem o dom da vida. Então, o olhar de Deus em Jesus Cristo se volta também para os pecadores, para aqueles que vivem afastados, distantes da luz de Deus, e até para os ateus. Porque para estes últimos nós devemos orar e pedir a Deus Pai Todo-Poderoso que toque seus corações, a sua mente, ilumine as suas mentes, a fim de que prevaleça não simplesmente a ideia do homem através de uma lógica que tenta compreender na totalidade os mistérios de Deus. O mistério de Deus jamais poderá ser atingido em plenitude pelo homem, pela simples razão humana. O mistério de Deus só poderá ser entendido através de uma forma, através da fé. É a fé que nos conduz à luz de Deus, ao Filho do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, e a todos aqueles que honram e dignificam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o esposo da sua igreja. A igreja que caminha no mundo sob o olhar maternal de Nossa Senhora. A luz de Deus, a igreja de Cristo, a esposa de Cristo, que caminha no mundo iluminada pelos santos, pelos anjos, pelos membros da igreja invisível. Então, este evangelho, ele deve ser lembrado e, sobretudo, devemos nos esforçar para praticá-lo. Então, para Jesus Cristo, para o Mestre, a finalidade da lei era propiciar ao ser humano a autêntica experiência de encontro com a vontade de Deus. Praticar os seus preceitos, praticar os seus preceitos de maneira puramente mecânica seria inútil. Esse tipo de fidelidade exterior à vontade divina não era sinal que a pessoa havia superado a tirania do egoísmo. Jesus pregava uma fidelidade criativa à lei, uma fidelidade criativa à lei, de modo que, ao praticá-la, a pessoa pudesse atingir o seu objetivo. Então, a tirania do egoísmo, onde Jesus, com as suas palavras, com as suas explicações, as suas parábolas e as suas, sobretudo, as suas advertências, ele tinha como finalidade nos livrar desse tirano egoísmo.
daquela atitude voltada exclusivamente para o eu interior, onde nós, sob a observância mecânica da lei, nada aceitamos, nada perdoamos, ou por outra, nós fechamos nossos olhos para a realidade explícita daquilo que se faz necessário praticar. Ora, o Mestre Jesus exemplifica muito bem quando ele evoca a pessoa do rei Davi, dizendo que, por acaso não lestes o fato de Davi ter adentrado a casa de Deus, o templo, e ter se alimentado das espigas, dos pães que eram permitido comê-los apenas os sacerdotes. Então, naquela necessidade de alimentar aqueles que tinham fome, o rei Davi, ele lança a mão daqueles pães e distribui com os seus companheiros. Então, a fome foi saciada com os pães consagrados e que só aos sacerdotes era permitido comer. Portanto, amados, na Igreja de Jesus Cristo, embora saibamos nós que a Igreja, enquanto peregrina neste mundo, ela é também pecadora, porque a dimensão humana, ela não consegue a perfeição total, porque a perfeição está em Deus. E esta perfeição nós buscamos enquanto peregrinos aqui na Terra. E muitas vezes, sob este tiranismo egoístico que invade nossos corações, nós não conseguimos enxergar a pessoa do outro, nós não conseguimos muitas vezes enxergar aquele outro irmão que busca a Deus através de outros caminhos. E até mesmo dentro do nosso redil, cujo pastor é nosso Senhor Jesus Cristo, muitas vezes existe por parte de alguns legalistas o não reconhecimento do ministério ordenado de uma determinada denominação cristã. E muitas vezes, pela observância apenas de uma disciplina, o egoísmo tirano vai alimentar em nossas mentes argumentos que se constituem um verdadeiro absurdo dentro daquilo que a palavra de Deus em si mesmo encerra, que é o amor, sobretudo o amor. Reforço mais uma vez, evidentemente, que Jesus não quis absolutamente desconcentrar aqueles homens da ordem, porque o nosso Deus é o Deus da ordem e devemos sim observar a ordem e a lei, a fim de que os objetivos do amor e da caridade sejam alcançados na sua plenitude. Por isso, amados irmãos, que estas santas palavras do Evangelho sejam para nós alimento da nossa fé e, sobretudo, força para a nossa conversão e comunhão com Deus na pessoa do outro. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, no outro segmento, eu quero conversar sobre
a nossa fraternidade católica reformada dos filhos de Assis.